Então, boa noite, obrigado por terem vindo e, enfim, darem um bocadinho do vosso tempo para ouvir um bocadinho também esta visão sobre a hipnose e a hipnoterapia. Eu vou-vos apresentar uma visão, uma perspectiva. Isto porquê? Porque as definições de hipnose e de hipnoterapia não são uma coisa standard, não é? Ainda é um fenómeno, é um estado de consciência que ainda se estuda e se analisa e se investiga. E os próprios investigadores que dedicam algum trabalho a este estado de consciência também não estão muito em acordo e, portanto, surgem várias teorias. Aliás, um pequeno parênteses que vos posso dar em relação a quem tenta explicar o que acontece com a hipnose. Há uma espécie de divisão de teorias, aquelas que consideram que a pessoa está num estado e há aqueles que dizem que não é um estado especial. Portanto, aqui há uma divisão entre as teorias de estado e as teorias de não estado. Só que depois aparece também no meio uma corrente de pensamento que diz, bem, é verdade que as pessoas, para imaginar, para estar aqui a receber sugestões, não precisam de estar num estado especial. Mas esse estado facilita. Então surge aqui uma corrente de pensamento no meio. Bom, na verdade, em termos práticos, apesar de quem estuda esta ferramenta, obviamente, precisar, não é, de algumas referenciais para saber como é que se orienta, na verdade, depois, a experiência que cada pessoa tem pode ser muito diversa, porque, como vocês também podem imaginar, as pessoas têm formas diferentes de sentir e também de imaginar. Há pessoas mais visuais, há pessoas que imaginam mais facilmente por sensações. Não é? Há pessoas que rapidamente, facilmente fecham os olhos e começam a imaginar. Há outras que precisam de alguma ajuda em termos de relaxamento para se permitirem imaginar. E, portanto, há situações em que esse tal estado hipnótico é mais necessário e há outras pessoas que muito facilmente fecham os olhos e começam a fluir. Portanto, eu aqui tenho que me adaptar ao sujeito que me aparece. Sigo uma linha de hipnoterapia que nós aqui chamamos de hipnose naturalista, ou também conhecida como hipnose ericksoniana. Ericksoniana porquê? Vocês veem ali a cara daquele senhor que está ali. Aquele senhor é um psiquiatra norte-americano que se chamava exatamente Milton Erickson. E era um homem com uma grande experiência em termos de prática hospitalar. Portanto, ele começou como um psiquiatra ortodoxo, convencional, mas dedicou-se a investigar esta ferramenta e depois, mais à frente na sua vida, começou a utilizar a hipnose como uma ferramenta de psicoterapêutica. Estou a falar dele porquê? Porque a abordagem que ele tem, que ele foi seguindo o trabalho com as pessoas, assentava numa premissa muito simples, que no fundo era acreditar que todas as pessoas são hipnotizáveis e que a hipnose é um estado natural. Esta frase assim dita parece não dizer nada de especial, mas para quem trabalha nesta área ajuda-nos a colocar perante o sujeito que aparece, seja ele qual for, seja alguém mais espiritual, seja alguém mais racionalista, como alguém que potencialmente é capaz de entrar naquele estado. O desafio aqui é o copiloto, este facilitador ou terapeuta que está ao lado da pessoa, ajustar-se, adaptar-se ao sistema de crenças e convicções. Ora, quando assim é, se eu não estou aqui a impor, vou contar 10 até 1 e você vai sentir isto e vai acontecer aquilo. Se eu seguir esse registro, posso correr o risco da pessoa não se identificar e não seguir. Agora,
Se eu me puser ao lado da pessoa e for convidando de uma forma muito permissiva, muito colaborativa, a pessoa a fechar os olhos, a sentir, a imaginar, a ver o que vai aparecendo, o que vai surgindo no corpo e na mente, é bem provável que a pessoa comece a sentir. E na verdade aquilo que as pessoas nos têm vindo a ensinar é que todas elas de facto sentem. É muito interessante, deixem-me só contar-vos este exemplo, que tem sido a minha prática recente. Bom, eu já trabalho nisto, há bocado estávamos a falar que a minha amiga Olga já me conhece desde 2003. Portanto, há 12 anos, um bocadinho mais que isso. Já vinha da Braga, já vinha da Folha. Já há mais de 12, 13 anos que eu trabalho com esta ferramenta. E hoje, quando eu peço a alguém para fechar os olhos, observar e sentir, há pessoas que me dizem assim, mas não está cá nada, não vejo nada, está tudo escuro. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito e comecei a dizer uma coisa, porque também estão aqui colegas meus e é importante lembrar. E eu digo, olha que não. Olha que já apareceram aí pelo menos 3 ou 4 pensamentos. Você pôs de lado. E as pessoas começam a rir. Quer dizer, a única coisa que não apareceu foi a minha tia. Mas a sua tia não está viva. Não, a minha tia já faleceu. Mas aquela tia aparece com uma função. Porque, neste caso, é um convite que eu hoje muitas vezes faço à pessoa para que ela se ligue a um objeto, a um símbolo de sabedoria, de amor, de tranquilidade. E a nossa mente, que imagina e que cria, ela começa a gerar espontaneamente. Só que nós, habituados à televisão, não é? Estamos à espera que apareça uma coisa muito nítida, lá com o contraste bem definido. Não, mas é que a nossa mente não trabalha assim. A nossa mente vai-nos trazendo informação, às vezes uma forma de flash, uma coisa muito subtil. E passa tanta coisa, tanta. E hoje em dia, eu já não acredito naquela primeira coisa que a pessoa me diz. Não vejo nada, não vejo nada. Também outro dia aconteceu uma coisa muito interessante, que é os exercícios que eu inicialmente faço com alguém, quando alguém se senta ali, eu pergunto à pessoa, mas você acredita em Deus? É uma pessoa espiritual? Não, os que dizem, não, isso não me diz nada, mas acredito em Deus, mas não vou à igreja, sou espiritual, mas não sou religioso. Pronto. Mas cada um, na maior parte dos casos, abre-se a acreditar, a imaginar, a ponderar que existe uma sabedoria universal no cosmos, na natureza, não interessa. E quando a pessoa, ainda antes de começarmos o exercício, me diz, sim, faz-me sentido, pronto, acredito que há uma sabedoria. Então, feche os olhos e pense nessa sabedoria e veja o que é que a sua mente lhe traz. E a mente começa a trazer. E então, outro dia, era essa história que eu vos ia contar, mais uma daquelas situações em que o senhor fechava os olhos, carregava com força nas palmas e mas não vejo nada. Veja lá, o que é que aparece? Não, está tudo escuro. Então, abra os olhos. E, então, apareceu alguma coisa? Não apareceu? Não, nada, não apareceu. Mas não passaram assim umas imagens, uns pensamentos? Não, a única coisa que me apareceu foi um cágado. Um cágado. Então, mas vamos aceitar a imagem do cágado. Vamos ver o que é que esse animal tem para lhe dizer. E, na verdade, aquele cágado tinha muito para dizer ao senhor. Porque ele era um acelerado. Não é? Ele era um hiperativo crónico. O problema que ele trazia tinha a ver com isso. E quando ele se permite abrir esse portal da imaginação, da criatividade, a mente te diz, olha, queres um símbolo de sabedoria? Tens aqui. É claro que ele, ainda muito racional, com os filtros muito ativos, ele estava a descartar o cágado. Mas quando ele volta ao exercício e se permite começar a falar com o cágado, vocês nem imaginam a conversa. É que foi uma conversa fantástica.
E quando a pessoa aceita esta proposta, há uma coisa que tecnicamente nós terapeutas observamos. É que o estado de consciência começa-se a modificar. Ele começa a ficar entretido com a conversa com o cargo. Ele quer lá saber da porta que fecha, do cão que ladra. Ele está focado na conversa com o cargo. E, portanto, aqui começa-se a observar o surgimento de um estado hipnótico. Porque o estado hipnótico, também gostava de vos dizer, ao lembrar, que muitas vezes se associa o estado hipnótico a um relaxamento físico. Nem sempre. Porque a característica principal de um estado hipnótico é focagem de atenção, concentração. E às vezes há pessoas, tal como vocês estão aí sentadas numa cadeira, sem estarem propriamente relaxados fisicamente, conseguem concentrar-se. E quando assim é, entram numa espécie de transe, ou num primeiro estado de transe. A hipnose começa a acontecer. Okay? E nesse caso não há relaxamento físico. Agora, muitas vezes o relaxamento físico é usado como um recurso para captar a atenção, mas nem sempre é necessário. Ok? Portanto, às vezes, tal como está aqui agora a Olga, a minha disposição, vocês estão aqui no meu espaço de trabalho, a minha disposição, quando alguém chega para uma sessão, eu convido a sentar-se onde está a Olga e conversamos os dois. Mas se a determinada altura da conversa a pessoa refere uma situação importante e até me descreve com algum envolvimento ou com alguma emoção, eu peço, espere, feche os olhos, vá ao encontro dessa memória. E rapidamente, com a mesma memória que está fresca, a pessoa concentra-se naquela informação e entra rapidamente num estado modificado de consciência. Ok? Portanto, o estado de hipnose é uma coisa natural no ser humano. E nós também, no nosso dia-a-dia, espontaneamente passamos por ele. Estamos a ler um livro que é mais interessante, estamos a ouvir uma música que nos capta mais a atenção, estamos a pensar na nossa vida enquanto estamos a guiar o carro. Estes estados de mudança de foco de atenção acontecem naturalmente. Ora, se com esta naturalidade nós olhamos para isto, é também com esta naturalidade que a gente propõe à pessoa. Depois, o potencial que esta ferramenta tem para ser utilizada em terapia é grande. É grande porquê? Facilita os processos de recordação. Okay? Imaginem esta situação em que alguém nos diz: eu venho aqui por causa de uma fobia que tenho com cães. E a gente pergunta: então, mas você alguma vez teve algum incidente, algum encontro imediato com um cão, alguma coisa que o tivesse incomodado? Não, tudo bem. Ou seja, a pessoa em discurso alerta, consciente e racional, relativiza. Quando entra num estado de focagem de atenção e sugerimos coisas tão simples, mas vá ao encontro, permita-se recuar no tempo, indo ao encontro de um momento no passado, onde algo terá acontecido para que você tenha aprendido esse medo. Então, começam a surgir memórias. A mais antiga. Procure ir à mais antiga. E a mente traz informação. Coisas que, em modo consciente e alerta, provavelmente o sujeito relativizava, porque achava que aquilo não era importante. Mas quando está num modo de atenção diferente, o inconsciente traz desse material. Ele diz: olha, estás à procura do momento onde aprendeste esse medo? Então, olha, tens aqui. É verdade, não foste mordido pelo cão, mas a tua mãe andava sempre a dizer-te: cuidado com o cão, olha que o cão morde-te. E aquela criança aprendeu. Ele, em modo alerta, consciente, não ia dar importância àquilo. Mas quando está com a atenção focada de um modo diferente, aquela informação aparece. Okay? Depois, uma outra coisa importante é que esse mesmo estado não só ajuda
a tomada de consciência, a relembrança, como este exemplo que vos dei, mas depois permite coisas fantásticas, que é, eu agora posso comunicar com aquele miúdo, não é? Isto pode parecer uma conversa de alucinado, mas eu estou a usar a minha imaginação, estou a usar aqui o meu laboratório de realidade virtual. E se eu me permitir brincar com a minha imaginação, eu posso fazer coisas tão fantásticas, tão poderosas, como dizer àquele miúdo, olha, sabes que este medo é mais da nossa mãe, não é nosso. Está bem? Portanto, o desgraçado do cão não nos faz mal nenhum. A mãe é que está assustada com ele. Eu tenho esta conversa comigo. E ao ter esta conversa comigo, eu crio uma realidade. Consigo enganar, entre aspas, o meu cérebro. E dizer a mim próprio que, afinal, eu não nasci com este medo. Eu estou-me a ensinar em relação a este medo. Eu estou-me a descondicionar. Ok? Portanto, vocês estão a ver o potencial. Hoje em dia, estamos a falar, há uma espécie de praga, que é ansiedade, ataques de pânico. A maior parte das pessoas que aqui me aparecem têm a ver com situações dessas. E muitas das pessoas têm situações destas. Situações que marcaram, que as colocaram num modo aflito, num modo assustado, e que elas sem querer registaram aquela ansiedade, aquela vibração. Tem uma criança assustada lá dentro, tem um miúdo aflito, um miúdo em pânico. Está lá. É uma pegada, é um registro emocional. Só que o nosso cérebro tem uma capacidade fantástica. Não é? Embora não nos seja muito dito. É que eu posso criar novas ligações. Isto não é alterar o meu passado. É alterar a forma como eu olho para o meu passado. E esta ferramenta, hipnose, com algum relaxamento quando é preciso, visualização, imaginação ativa, caramba, isto estimula. Novas ligações neurais aqui, neste nosso sistema nervoso central, estabelecem-se. E alguém que é ansioso pode-se ensinar. Primeiro pode desaprender essa ansiedade e pode-se ensinar a estar tranquilo. E eu estou a usar estes verbos de forma proposital. Porque a terapia é uma aprendizagem, uma reaprendizagem. Ok? Portanto, e aqui, lá está, outra coisa que também é importante lembrar. A forma como eu falo dela e a forma como eu uso é num registro muito natural, muito prático, muito pragmático e, tanto quanto possível, e esse também é um desafio que eu tenho às vezes pela frente, transversal. Porque me aparecem pessoas que acreditam em Deus e há outras que não acreditam em nada disso. Mas vêm pedir ajuda. Portanto, há ansiosos, espirituais e racionalistas. Há clientes para todos os gostos. Agora, aquele racionalista, mesmo que não acredite em Deus, que não acredite nas energias, etc., há uma coisa que ele pode acreditar, na sua imaginação. E se ele se permitir brincar com a sua imaginação, fantástico. Ele tem aqui um recurso poderoso. Ok? Agora, eu não posso estar aqui a impor-lhe, tu agora, só porque me apetece, vais inspirar uma energia tranquila. E eu, energia tranquila? O que é isso? Este gajo é maluco. Então, o que é que eu aprendi? Eu tenho que negociar esses conceitos. E, portanto, com alguém tão racionalista, eu uso uma linguagem em que, em tempo real, vou conversando com a pessoa. E, hoje em dia, só para vocês perceberem como é que a gente pode descodificar esta coisa da energia para um racionalista, olha, vai até uma praia, vai até à montanha, à natureza, uma coisa que tu gostas. Sim, ok, estou lá, estou na montanha. Pronto. E agora? Agora como é que estás? Estás bem? Estou bem. Então, há aí algum cheiro? Cheira a pinho, eucalipto, o que é bom. E a temperatura? É boa? Uma temperatura fresca. E a luz? Há luz? Está a luz do sol. E o céu? O céu está azul. Mas eu não estou hipnotizado. Não, ok, está bem, mas as sensações são boas? Não, as sensações são boas. Então, olha, vou-te pedir que tu vejas esse conjunto de sensações como uma energia. Está bem? Pode ser? Está bem, ok, uma energia simples. E o conjunto de sensações é
fundido numa energia. E o racionalista, assim já se permite brincar, sentir, inspirar energia. Estão a ver? É por isso que este senhor dizia: todas as pessoas são hipnotizáveis. Às vezes há terapeutas que não são tão flexíveis. Porque se eu sigo um registro espiritual, não é? E a Paula é uma racionalista, eu digo: sente energia, sente a luz. Este gajo é maluco, nunca mais cá põe os pés. Ok? Agora, se eu, antes de fazer qualquer exercício, perguntar: Paula, acreditas em Deus? Como é que te posicionas? Então, acredito e tal. Adapto-me, ok? Personalizo e não imponho. Vou conversando. E vou convidando a pessoa a imaginar, a sentir, a observar, a intuir. E eu uso estes verbos todos porque as pessoas também muitas vezes me disseram: imaginar, não imagino. Imagino, não consigo imaginar. Então, e pensar, consegue pensar? Pensar consigo. Pensar na praia já consigo pensar. Pronto, então pense, não imagino. Desde que sim, você consegue sentir. Portanto, apesar deste registro bem disposto que estou aqui a partilhar convosco, isto é um assunto sério. E é uma ferramenta que, apesar da simplicidade, é uma coisa poderosíssima. Muito poderosa. Há colegas meus que eu compreendo que apresentam isto num registro muito cerimonioso, muito solene, muito espiritual. E eu compreendo porquê. Porque se a pessoa que vem até esse terapeuta também está nesse registro, toda essa solenidade, não é? Todo esse cerimonial, faz com que a atenção seja concentrada. E, portanto, do ponto de vista da focagem da atenção, aquele que procura encaixa no que oferece, o modelo está perfeito. E, portanto, toda a parte do cerimonial, do formato espiritual, potencia a concentração. Agora, é assim, nem todas as pessoas são espirituais. Algumas até são sem o saberem. Porque se eu seguir este registro, é só um exemplo que eu vos vou dar, antes de passar aqui ao painel. Às vezes até pessoas que não acreditam em vidas passadas fazem regressões. Agora, eu não posso estar a impor a um sujeito que não acredita muito nisto: não, agora vais fechar os olhos e vais passar uma vida passada. Não. Com alguém que diz: eu não acredito muito nisso, mas até gostava de experimentar, tenho aqui um problema que eu não percebo de onde é que vem. É assim, mesmo que você não acredite, se você experimentar fechar os olhos e for fazendo esta meditação, veja o que é que a sua mente lhe traz. Não se obriga a pensar que é uma informação que vem de uma vida passada, não se obriga a pensar se isto é a sua imaginação. Deixe lá, no final do exercício a gente fala. Quando assim é, a informação vai fluindo e às vezes aparece informação muito interessante. Ok? E por isso a regressão, neste registro muito pragmático, como estou aqui a apresentar, também já começa a ser usado na psicoterapia convencional, só com outro nome. Reestruturação, na terapia da reestruturação vivencial e cognitiva. Porque, seja real ou imaginação, é material que surge do inconsciente. E, portanto, aquilo pode simbolizar. E simbolizando, podemos interagir com o símbolo. E é isso que é importante. Ok? E agora, com esta explicação e enquadramento, gostava também de abrir as perguntas, ou comentários, ou impressões, ou dúvidas que surjam. Quem é que ainda não experimentou nada disto? Nem meditação? Nada. Nunca tiveste para aí virada? Quer dizer, estás minimamente para aí virada, sim, né? Se estás aqui, pronto. Mas eu faço muitas vezes estas perguntas da meditação, do yoga, reiki. Pronto. Porque existem pontos de contacto. Se alguém me diz: eu já faço meditação, guiadas, já vou a um ginásio, já vou a um tempo, é fantástico, porque
que há aqui alguns pontos de contacto. Isto é uma espécie de meditação guiada. Só que como é feita com um terapeuta, com um operador, essa meditação não só é uma meditação guiada, como também é uma meditação personalizada, é interativa porque a pessoa pode ir dando feedback, vai dando informação em tempo real e tem um objetivo terapêutico. Ok? Agora, em termos de experiência, nós podemos muitas vezes comparar a experiência que a pessoa tem aqui com uma meditação. Porque tem um objetivo terapêutico. E a outra vantagem, que muitas vezes não acontece na meditação guiada, é que o facilitador está aqui a receber informação do sujeito. E se a pessoa diz, olha, lugar seguro é uma praia, então desfruto dessa praia. E eu vou pegando nessa informação e vou potenciando, amplificando a experiência da pessoa. Okay? Mas, em termos de estado, há muitas semelhanças com a meditação. Também há semelhanças, na minha perspectiva, com muitas experiências que as pessoas têm a nível de Reiki. Porque a pessoa que recebe de Reiki também, muitas vezes, passa por um estado meditativo, contemplativo, de receber. E também há aqui alguns pontos de contacto. E às vezes há pessoas que fazem yoga e no final das aulas de yoga, lá o professor de yoga faz assim os exercícios. Portanto, é muito provável que a pessoa já tenha tido uma experiência muito semelhante. E quando assim é, a pessoa fica assim um bocadinho mais despreocupada. Não fica com receio, vou perder controle, vou passar para o outro lado, há o risco de desligar, coisas do género. Tranquilo, não vou ficar em coma. Não. Aliás, uma das coisas que eu vou partilhando aos meus colegas, quando nós estamos a trabalhar com alguém, é que relembrem a pessoa que ela está em controle. Que a pessoa pode abrir os olhos, sempre que quiser, pode falar, pode interromper o exercício, etc, etc. É claro que isto vai ter um efeito paradoxal. Porquê? Porque muitas vezes, quando nós dizemos isto à pessoa, e a pessoa se sente tão à vontade, ela não faz nada disso. Agora, ia causar ruído mental se ela se obrigasse a estar aqui numa postura passiva. Reparem, foram as próprias pessoas que me ensinaram isto. Quando há 13 anos eu, maçarico, andava a fazer sessões, havia pessoas no final do exercício, sabe, eu não consegui relaxar muito porque eu estava aqui com uma comichão no nariz, mas achei que era melhor não coçar. Minha senhora, coce, espirre, tussa. Se quiser ajustar na cadeira, ajuste-se. E quando assim é, a pessoa está completamente à vontade. Tranquilo. E até pode chegar a dizer, isso é fantástico. Isto pode parecer um bocado estranho, mas há uma experiência muito curiosa que algumas pessoas partilham, eu próprio também já senti. É uma experiência que não tem uma explicação até à data, não encontrei. Algumas pessoas, quando começam a meditar, sentem assim uns suaves toques, como se fosse um cabelo de anjo a passar. Vento. Já sentiste? Olha, a Olga já sentiu. Eu também já senti. senti. É uma espécie de vento, Mas quando nós temos a pessoa tão à vontade, há pessoas que chegam a partilhar isto. E hoje em dia, o que lhe proponho é permita-se observar. Vá vendo como é que essa sensação vai evoluindo. E a pessoa fica atenta, curiosa. E isso vai ajudando a mudar o foco de atenção. Ok? Mais, há uma questão, comentário? Alguém que gostasse de experimentar? Eu disse que nunca tinha tido nenhuma experiência, mas já fiz Reiki. Pensava que o Reiki não se enquadrava, mas não senti nada. Não sentiste nada? Nada. Okay. Fizeste só uma vez ou mais do que uma vez? Mais do que uma vez. Tentei mais do que Tentaste mais do que uma vez. Sabes que há aqui uma coisa, um momento que é importante e ao qual nós damos muita atenção, que é a ligação, o rapport, criar empatia com o sujeito, preparar o sujeito para a experiência. Okay? Eu não sei, estou a especular, mas eu às vezes tenho conversas com as pessoas, às vezes numa sessão de 1 hora ou 1 hora e meia,
Eu tenho uma conversa que pode durar, às vezes, até 1 hora. Mas quando finalmente a pessoa vai fazer o exercício, e o exercício até pode demorar só 10 ou 15 minutos, a pessoa faz com uma percepção completamente diferente. O que é que eu estou aqui a dizer? É que às vezes pode haver alguma falha na preparação. Estão aqui alguns colegas meus e depois a gente faz aqui formação e há uma história muito interessante que nós costumamos observar no início da formação, que é de um psiquiatra português, que é o professor Mário Simões, que trabalha muito com a hipnose. E então há um artigo que já saiu no Expresso há uns anos atrás, em que a jornalista vai fazer uma sessão com ele. Vai fazer uma sessão com ele e faz com o padre. A sessão com o padre corre lindamente. A sessão com ele, com o psiquiatra, não correu nada bem. Porque ele convida, a jornalista tem um problema na pele, tem um eczema, e então o Mário Simões convida a jornalista a falar com o eczema. E ela achou aquilo ridículo. Esta dinâmica de conversar com o problema, de conversar com o sintoma, se a pessoa estiver aberta, preparada, o eczema diz muita coisa. O eczema diz, afasta a vida, ser mais assertiva, defende lá as suas posições. Mas ela não estava preparada. Ok? Houve aqui uma falha de rapport, houve aqui uma falha de preparação. O que é que eu quero dizer com isto? Que pode ter havido aí, se calhar, alguma falta de preparação de ti como sujeito e alguma precipitação do facilitador. Mas estou a especular. Porque, se assim é, tu estás ali, tens uma determinada expectativa, legítima, estás à espera que aconteça uma coisa, mas se calhar não está a acontecer aquilo que tu estás à espera, e pronto. Essa expectativa vai sabotando o processo. Okay? E essa gestão de expectativa tem que ser feita. Porque caso contrário, se a pessoa se mantém, eu estou a falar do reiki, mas pode ser em relação a outra coisa. Se a pessoa está naquela expectativa de que uma coisa vai acontecer, essa expectativa pode sabotar o exercício. E, portanto, é fundamental para o terapeuta que disponha a pessoa para desfrutar, experimentar, observar, sentir o que é. E isso às vezes requer aqui uma conversa preparatória bem feita, bem conduzida. Principalmente para as pessoas que são céticas. Principalmente para as pessoas que são céticas. Porque o dito cético põe em causa muita coisa, não é? E tem direito a questionar. Agora, se esse ceticismo não é trabalhado antes, e neste caso aqui em hipnose nós precisamos trabalhar com esse dito ceticismo. Senão a pessoa fecha os olhos e nós estamos a falar para o boco. Não é? Quando alguém, só para te dar este exemplo, partilha, como tu agora partilhaste comigo, olha, estou cá, sei que isto pode ajudar, mas eu sou um bocado cético. Mas é cético em relação a quê? É que se calhar aquilo ao qual você é cético, eu também sou. Eu sou cético em relação a esta coisa do firme írto e da tábua de engomar. Amigo, em relação a isso, eu sou mais cético do que você. Portanto, há que perceber a razão do ceticismo. Porque se nós formos lá avaliar, ter uma abordagem de especificar o que é que está ali a contribuir para esse ceticismo, se calhar encontramos uma ponte de contacto. E a pessoa está cética e nós também estamos. E aquilo que eu lhe vou propor não tem nada a ver com aquilo. Percebes? Portanto, para que a coisa flua, há que ter aqui uma boa conversa preparatória. Nós, quando aqui falamos da hipnose e da hipnoterapia, como há pouco te estava a dizer, as primeiras sessões são muito importantes e normalmente são mais longas. Não é só para recolher informação sobre o historial e o assunto da pessoa. Não, é para nos sintonizarmos com a pessoa no sentido de perceber. É espiritual, racionalista, é mais visual, é mais sinestésico, está a mentalizar muito, está a deixar fluir. Pronto. E nós lá nos vamos sintonizando.
E depois há uma coisa que eu acho que é fantástica e que a nós, todos, nos ajuda como terapeuta. É que mesmo enquanto a pessoa está a fazer o exercício connosco, nós vamos estando atentos em feedback. E às vezes chego a perguntar, Célia, mas faz sentido o que eu te estou a propor? Sim. Consegue imaginar uma coisa assim? Sim. Quando ela diz, não consigo imaginar, então aí vou ter que a ajudar a imaginar. Porque, por exemplo, outra situação que acontece muitas vezes, eu uso muito o convite da focagem da atenção na respiração. Uma ideia minha, um clássico. E é de quando a pessoa está focada na respiração, a determinada altura, eu sugiro, então agora, permita-se também inspirar calma e tranquilidade. E antes de avançar, eu pergunto, consegue imaginar uma coisa assim? E algumas pessoas, não. E então vou ter que ajudar a imaginar isso. E eu aí faço uma espécie de um parênteses, faço uma pausa no exercício. Assim, olha, então, consegue, não pensando muito, qual é a cor mais tranquila que você consegue imaginar? É o azul. Qual é o aroma mais agradável, mais sereno? Consegue imaginar? O aroma, o cheiro do eucalipto? Então imagine-se a inspirar o eucalipto, a sentir a cor azul. Pronto. E assim, fazendo uma pausa no exercício, uma proposta mais específica, aquele sujeito é ensinado ou relembrado a imaginar. Qualquer pessoa consegue imaginar. E assim se vai ajudando a pessoa a avançar no exercício. Tá? Mas tu és uma pessoa cética. Acho que sim. Achas que sim? Mas és cética em relação a quê? As poucas experiências que tive foi com reiki e realmente não senti absolutamente nada. E foi sempre com a mesma pessoa? Não, tentei outra pessoa e não aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu pensei, o defeito é meu. Eu acho que, em princípio, não deves ter feito nenhum. Acho eu. Mas talvez possas também ir experimentando outras técnicas, para além do reiki. A própria meditação, a hipnose, a auto-hipnose, se quiseres. Usar a imaginação de uma forma proativa vai-nos abrindo aqui alguns canais sensoriais. Não é? Porque, como dizia o outro senhor, o homem sabe mais do que aquilo que compreende. Por isso nós limitamos a nossa experiência só àquilo que compreendemos, estamos feitos ao vivo. De facto, o nosso ser é muito mais inteligente do que aquilo que a gente compreende. Sentimos muitas coisas, experimentamos muitas coisas que atualmente ainda não compreendemos na sua totalidade. Daqui a uns tempos, a ciência está a evoluir. Não é? E provavelmente, daqui a uns tempos, se calhar não muito distante, vamos compreender muito destes fenómenos. A imaginação ativa, qual é o efeito? Na verdade, já se sabe que a imagética, não falando de hipnose, que a imagética é uma ferramenta poderosa e que ajuda a pessoa a preparar-se, a desensibilizar-se, a ganhar coragem para uma série de situações. Imaginação ativa. O cérebro consegue criar situações, simulá-las e, a partir delas, o corpo age em conformidade. Ok? Eu costumo dizer, por exemplo, aquelas pessoas que são muito negativas, aquelas pessoas que têm ansiedade de desempenho, que elas veem, não, eu não vou falar em público, se eu vou ali para a frente, começo a tremer com os várias vezes, as mãos começam a transpirar e eu tenho medo de fugir. Já estão a visualizar. Aquilo é um transe hipnótico espontâneo e sintomático. Só que aquele desgraçado é um realizador de filmes de terror. E o que é que nós lhe dizemos? Epá, espera aí, tens aqui um outro argumento, tens o estúdio todo por tua conta. Só que em vez de usares um argumento de filme de terror, tens aí uma comédia romântica, um filme de amor. Os recursos são os mesmos. Só que em vez de estar a fazer isso em modo reativo, ele usa em modo proativo. Por exemplo, com os sonhos.
Nós usamos esse canal em modo reativo, espontâneo, para processar a experiência do nosso dia-a-dia. Coisas que nos acontecem. Às vezes temos assim uns sonhos um bocado abstratos, mas que nos ajudam a arquivar as experiências que tivemos. Ok? Ora, nós podemos usar esse mesmo canal de uma forma proativa. Dou-te este exemplo. Alguém que sonha, tem este sonho recorrente. Eu tenho um sonho em que me vejo a ser perseguido. Mas costuma sonhar e muitas vezes. Então, o que é que acontece? Quando sinto que me estão quase a apanhar, acordo. Então, consegue perceber o que é que o está a perseguir? Não. Já olhou para trás para ver o que é. Não. Então, e se agora fechasse os olhos e voltar? O que é que a gente faz? Muitas vezes, em registro, em ambiente controlado, pedimos à pessoa que entre no sonho. Isto é uma coisa... Agora estou-vos a contar a história, não é? Vocês já sabem. Mas isto às vezes surpreende. Mas a surpresa pode captar a atenção do sujeito. E quantas vezes, Célia, e ainda bem, com a ajuda e a graça do universo, quantas vezes pessoas que têm sonhos recorrentes, que tiveram durante anos e anos, e um dia a gente diz, olha, então mas para lá, você que anda a sonhar isso, que está perdido, que está no meio da cidade e que não se consegue encontrar, consegue ir lá? Consegue imaginar-se nesse momento? Sim. Então, e o que é que está a ver? Vejo-me com o mapa na mão e estou a ficar muito aflito. Sim. E consegue juntar-se a ele? Você que o está a observar? Consigo. Então começa a orientá-lo. E o que é que ele começa a fazer? Começa a dar um final diferente ao sonho. E sabes o que é que acontece? Ele deixa de ter aquele sonho. E mais, é que a mensagem que ele retira da tarefa simbólica que faz com ele próprio, é que ele diz, caramba, eu consigo orientar-me a mim próprio. E assim, com a metáfora, com a imaginação, a pessoa consegue se autossugerir de uma forma ou por outra. Percebes? Por isso, ceticismo. Ok, se eu te vier aqui num registro, não, tu agora vais seguir as minhas ordens. Eu acredito, que seja cético. Agora, Célia, vamos aí pegar em património teu, experiências, memórias, cores que tu gostas, cheiros que te são agradáveis. A coisa vai fluindo. Percebes? Francisco, precisas de uma hipnose para exorcizar essa tosse. Isso é uma tosse nervosa ou é do incenso? Pá? Não, eu estou muito constipado. É? Mas não és alérgico ao incenso? Acho que não. Ok. Não sou alérgico. Ok. Mas algumas alergias a hipnose também está. Depende da alergia. Estou a falar sério. Diz, Isabel, diz perguntar uma coisa. Guia, se é possível identificar, agora fala-se muito em bloqueios que Sim. condicionam determinadas, até o nosso dia-a-dia. É possível identificar um bloqueio com alguma facilidade? Com E é facilidade. possível tratá-lo? Com facilidade. A facilidade é sempre uma coisa relativa. Mas deixa-me dar-te este exemplo. A experiência do terapeuta é importante. De facto, essa expressão bloqueio é uma coisa que está muito na moda. Eu sinto aqui um bloqueio. Esta é uma informação fresca, por isso é que eu estou... Hoje de manhã tive aqui uma sessão com um senhor que dizia que se sentia que se sabotava. Que havia coisas que ele achava que eram importantes para ele, mas a determinada altura começava-se a sabotar. Por exemplo, estou a fazer um curso, estou na faculdade, tenho uma licenciatura para acabar, um mestrado para acabar, e aquilo é penoso, é custoso. Sinto que há aqui um bloqueio. Mas isto é a conversa de superfície. É a pessoa que nos diz assim, o meu problema é esta montanha. O que é que nós fazemos? E é esta visão que aqui no grupo trabalhamos. Não fiques com a montanha. Vai lá perceber o que é que está no sopé. E então vamos perceber. Vamos seguir numa abordagem que tem um nome.
É uma abordagem fenomenológica. Eu vou perguntando à pessoa, mas essa coisa que custa, isso ser tão penoso, como é que isso se materializa? Ir às aulas até é como o outro. Participar nos trabalhos de grupo, pronto, lá vou fazendo. Mas os testes e os exames e coisas, isso é que não. Estás a ver? Já estamos a sair da montanha, estamos a descer do bloqueio para uma coisa mais específica. Ok. Já estamos a perceber que há ali um ponto a trabalhar, que é a avaliação. Porque a pessoa também, muitas vezes, não sendo a melhor observadora, ela própria, ela vê isto. Eu só vejo é que me saboto, só vejo é que não sinto vontade de ir à escola. Então, quem faz coaching, portanto, quem trabalha também nessa área, também faz este tipo de perguntas. Mas isto é uma abordagem fenomenológica, em que se vai tentar identificar o que é que está a alimentar aquele bloqueio que a pessoa está a trazer, nesta linguagem de topo. E às vezes chegamos à conclusão que esta tal dinâmica de sabotagem tem a ver com o medo de ser avaliado. Percebes? E isto às vezes consegue-se numa boa entrevista, numa boa conversa exploratória, que também depende muito da experiência do terapeuta. Okay? Eu estou a falar convosco um bocado com esta vontade e com esta confiança. Porquê? Porque eu já tenho muitos quilómetros disto. E isto tem vindo a ser um curso. Cada pessoa que me aparece, eu aprendo. E por isso, eu estou-vos a dar estes exemplos com base naquilo que eu vou aprender. Só dizem, é isto. Está aqui. Bom, e chegamos. Medo de ser avaliado. Então agora fecho os olhos. E sinta-se a ser avaliado. Como é que se está a sentir? Sinto aqui uma coisa no peito. O corpo, o que é que se sente? É assim, uma espécie de ardor. Então agora vou-lhe fazer uma pergunta. E não penso muito. Quem é que o está a avaliar? O meu pai. Ok? Estás a ver? E o transe começa a surgir. Portanto, num registro muito interativo. Depois ele vai à memória e pode ir parar a uma situação em que tem 4, 5, 6 anos e aqui o que é que se está aqui a observar? É a chamada ponte emocional. Se eu tenho medo de ser avaliado, eu evito ir à escola, porque mais cedo ou mais tarde lá tenho de passar por aqueles momentos de avaliação. Então a única coisa que eu sinto é desconforto, bloqueio, desmotivação. E eu já tenho aqui um treino e uma noção, uma percepção de mim mesmo já trabalhada e onde é que vem este bloqueio? Onde é que vem esta falta de motivação? Não. Já tenho esse treino. Ou então, como acontece com a maior parte das pessoas, não tenho. E sinto o bloqueio. Mas um bom, eu iria dizer, um facilitador ou um terapeuta atento deverá ter o cuidado de não ficar com essa linguagem de superfície. Ok? É o primeiro ponto de contacto, mas a gente vai dissecando, tendo uma abordagem cartesiana ou fenomenológica. E depois então percebe-se que a montanha não pariu propriamente um rato, mas a montanha tem ali um montezito que é importante trabalhar. Percebes? Mas essa linguagem do bloqueio é muito frequente. Muito frequente. Ok? Não está a falta de uma palavra, outra melhor expressão, usa-se o bloqueio. Sinto um bloqueio, sinto um barrado, sinto aqui qualquer coisa a aprender. Às vezes essa linguagem é interessante, porque essa linguagem, que pode ter uma componente visual, por exemplo, sinto amarrado, sinto que estou preso. Então, só se fechar os olhos, olhe lá para o seu corpo. Onde é que você está preso? É nos pés. O que é que está a prender? É uma corda. Então, e essa corda está atada onde? O que ou quem é que a está a puxar? É a minha sogra. Ok? Estou a dar-vos um exemplo de uma situação.
Não quer dizer que, coitada da sogra, esteja a puxar alguma coisa. Mas aquilo que ele me está a dizer, eu sinto que a minha sogra não gosta daquilo que eu estou a fazer. Estão a ver? E isto é tudo inconsciente. E por isso que... pronto. Maria, mas agora podemos, para que já sabemos um pouquinho mais. Um pouquinho, não é? Estamos assim a ouvir, em vez de desafio, pelo menos ele começar a dizer assim, tem aqui um desafio. Tem aqui um assunto, pá. Tem aqui uma sensação, há aqui uma informação a surgir. Olha que já vivemos mais longe disso, pá. Eu acho que isto é um trabalho que a gente vai fazendo, não é? Temos aqui muitas coisas para descondicionar. Os nossos pais fizeram o melhor que sabiam, podiam, pronto. Tem coisas boas e às vezes coisas menos boas na educação. Mas, se nós assumirmos esta postura de observadores e aprendizes, vamos ter muitos momentos assim. Bem, de repente vem-me assim um desconforto, uma vontade de fugir daqui. Onde é que isto vem? Só porque a Ana me apareceu à frente. Espera lá, não é a Ana, mas é aquilo que eu penso da Ana. O que é que ela me está a fazer lembrar? E às vezes temos assim uns insights. Agora, para isto, alguma leitura, alguma informação, algumas conversas destas e também uma postura em relação a nós próprios. Às vezes ajuda a ter alguém, não é, que nos acompanhe neste processo. Nós às vezes estamos tão envolvidos emocionalmente na coisa que não conseguimos ser bons observadores de nós mesmos. Reparem, é que às vezes as pessoas pensam que o bloqueio, como este exemplo que eu vos estava a dar, do senhor que se sabotava e que achava que não acabava as coisas, eu acho que sou assim, é assim. Não, você não é assim. Você, em algum instante da sua vida, registrou, aprendeu isso. E a pessoa pensa que aquilo é um traço da personalidade, que já não muda. Não, pode mudar. Muda. Aquela coisa... burro velho não muda é mentira. Até a hora da morte a gente pode ter assim uma experiência epifânica. Pode ser já um bocado tarde, mas vale sempre a pena. Os sonhos têm sempre algo associado, não é? Tem sempre algo para interpretar, algo que nos leva a uma conclusão, correto? Que sejam reincidentes ou não. Eu acredito que sim. Quem estuda os sonhos atribui à chamada atividade onírica, essa atividade de sonhar, várias funções, vários papéis. Há quem interpreta que o sonho faz parte de uma espécie de manutenção cerebral. Todas as noites nós fazemos e sonhamos para isso. Pode ser também uma forma de nós passarmos as experiências que tivemos durante o dia, das memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo, e fazemos o arquivamento. Os sonhos têm várias funções. E, nestes exemplos que eu vos estava a dar, às vezes tem a ver com recriminações, com remorsos, com ressentimentos, coisas antigas que a pessoa ainda não tem bem arrumado. Lá está aquela coisa das gavetas que estão abertas. E é o próprio cérebro, a mente, a pedir: onde é que eu arrumo isto? Onde é que eu arquivo? Qual é a prateleira? E se a pessoa não dá uma resposta, o pedido vai aparecer. Ok? Portanto, e em relação à interpretação, apesar de existir aí uma literatura que propõe, se tu sonhas com cobras tem este sentido, se sonhas com chuva tem aquele significado. Olha, eu vou-te dizer, há uns anos atrás fiz um workshop de interpretação de sonhos, foram faladas várias técnicas sobre as interpretações. E aquela que mais sentido me fez foi aquela em que nós convidávamos a própria pessoa a interpretar o sonho. E até era uma técnica tão simples. É que tu, por exemplo, tu sonhas com um cavalo. O cavalo para ti tem um significado, para mim tem outro. Tá? Quando nós convidamos a pessoa a olhar para o sonho e a pôr-se no papel do cavalo, no papel da árvore, no papel do rio, começa ali a surgir uma história muito interessante. E é o próprio sujeito que interpreta o seu sonho. Ou seja,
a mim faz-me sentido do que estar a ser interpretado fora. É verdade. Existem símbolos universais, não é? Que cruzam a nossa cultura. E há coisas que têm significados, pronto, muito próximos daquilo que tu dás, é muito próximo do meu. Mas mesmo assim, eu procuro que seja a própria pessoa a fazer a sua interpretação. E acho que faz muito sentido assim. Ok? Mais questões? Dúvidas? E vós que andais a trabalhar com os seres de luz que por aí vos surgem, alguma dificuldade, questão, digai, dizei. Não. Está tudo a fluir? A malta entra toda em transe? Falou, são experiências também que eu encontro realmente e que todas as pessoas muitas vezes, todas, não é muitas, mas o que falou realmente encontro, né, as pessoas que têm ter comigo e outras com quem me falam, sem estar mesmo a fazer sessões, também me falam isso. O mais recorrente é a expectativa do que é a hipnoterapia. Que pensam que vão, e não ontem ligou uma senhora que tinha ido a um hipnoterapeuta, mas não estava satisfeita porque não se sentira hipnotizada. Porque para ela, estar hipnotizada era estar sem estar consciente ou sem estar como se estivesse a dormir. Isso é uma das questões dos mitos mais frequentes. Quem diz que não acredito nisso porque eu não sinto nada. Eu normalmente desmistifico essa... Estou-me a lembrar que ontem, uma colega nossa, a Ruth, também partilhou uma situação dessas. Que ela teve uma sessão com uma senhora que tinha um dito bloqueio e que a senhora conseguiu aceder à memória que estava associada ao bloqueio. E fez lá um trabalho que nós chamamos de ressignificação, de reenquadrar. Correu muito bem. E no final, a senhora estava muito satisfeita. Mas depois vira-se para a Ruth e disse: isto foi bom, mas a próxima vez eu quero ter uma experiência de hipnose profunda. Tudo bem. Ainda estou em conversa com a Ruth para ver o que é que ela pode procurar. Mas é que a expectativa da hipnose profunda, lá está, a experiência de relaxamento, de visualização, muito depende da personalidade do sujeito. Ou seja, é muito provável que algumas pessoas até nunca venham a ter essa dita experiência de hipnose profunda. Porque elas, para acederem àquela informação, não precisam ficar naquele estado sonambúlico. E por uma razão ou outra, traço de personalidade, a ligação que o cérebro tem feita, etc., não propicia aquilo. Não propicia uma experiência dessas. Como se neurologicamente o cérebro dela não estivesse ligado para isso. Outra coisa também é, apesar das pessoas terem essa expectativa também as assusta. E essa expectativa, que estou aqui um pouco curiosa, mas não, espero bem que não me aconteça. Um pouco curiosa, mas espero bem que não me aconteça. Isto leva a uma ambivalência. E a pessoa não desfruta, portanto. Realmente, essa expectativa também sabota um bocado até o ir relaxando, porque estou à espera de quando é que vai acontecer, quando é que eu vou sentir a pensar, o que é que eu vou sentir. E isso está a sabotar até o próprio aprofundamento do transe, o que, pela minha experiência, um transe muito profundo, e quando nós temos sujeitos, ao fim de várias sessões, começam a entrar em transe mais profundo, muito mais facilmente, e de vez em quando ficam mesmo num estado de transe profundo, e eu sinto aquela necessidade de voltar a despertar, porque pede-se aquela interatividade entre nós e o nosso sujeito, e nós não conseguimos ter feedback e não conseguimos ser tão eficientes a poder guiar na terapia. Há uma sugestão que eu vos deixo, ou melhor, que eu vos relembro, aqui aos meus colegas, que é, às vezes há uma dinâmica muito simples que pode ajudar a pessoa a perceber que o estado em que ela se encontrava era mais profundo do que ela pensava.
E sabem como é? É não fazer o despertar. É convidar apenas a pessoa ao seu ritmo, ao seu... Olha, o exercício acabou. Não é bem dito assim, mas é quase. O exercício acabou. O trabalho está feito. Agora, quando você quiser abrir os olhos, abre. E aí, a pessoa vai perceber que não vai ser tão fácil abrir os olhos. E aí vai perceber a diferença entre o estado em que se encontrava e aquela mudança que ela está a fazer. Ok? Não estou aqui a partilhar com o resto das pessoas, mas isto é pacífico. E isto, às vezes, ajuda a convencer, digamos assim, a pessoa de que ela, de facto, estava num estado mais profundo. Se nós, às vezes, fazemos aquele despertar mais convencional, formal, de 1 até 10, a pessoa vai fazendo essa mudança progressiva. E não tem, digamos assim, um parâmetro tão imediato para fazer a comparação. Ok? Isso é uma questão muito rápida. Sim. Isto é um pouco como as técnicas de PNL, não é? Um pouco. Também a pessoa faz uma introspeção. Eu já te respondi isso, mas sim. Pronto, eu fiz um curso de PNL e é assim um pouco. Mas na verdade foi-nos dito, pela formadora, que a hipnose, se for acionado alguém no estado de hipnose profunda, se lhe oferecermos um copo de água e se o informarmos que é um sumo de laranja que ele é alérgico, ele tem uma reação alérgica no corpo. Portanto, há realmente ali uma hipnose profunda. A pessoa tem que se materializar, por assim dizer, nesse estado. Pode acontecer isso porque é assim. Quando a pessoa atinge esse estado, ocorre, desculpa, Ana, que já te passo a palavra, ocorre um fenómeno que se chama processamento literal da sugestão. Ou seja, tu estás a sugerir uma realidade à pessoa e a pessoa sente-a como tal. Se a pessoa está lá com os braços, com as mãos ligadas e diz, olha, está colado, já não vais soltar. Vais tentar e não vais conseguir. Se a pessoa estiver nesse estado em que está a processar literalmente, a realidade acontece como nós lhe estamos a sugerir. E a mente irá reagir como se fosse um estímulo real. Portanto, isso sim, acontece. Mas isso é uma coisa com a qual a gente tem que viver e conviver. Porque esse é um mecanismo. Aliás, esse mecanismo é o mecanismo que nos ajuda a trabalhar algumas alergias. Ok? Porque da mesma forma, alguém que tem uma alergia, dar-vos este exemplo, nós um dia, porque estou menos bem emocionalmente, como um camarão. Eu não gostava de camarão, o meu corpo era sensível. Estava mal emocionalmente. O camarão aparece e o desgraçado do camarão faz muito mal. Porque o meu corpo não gosta muito e eu ainda por cima emocionalmente não estava bem. Fico aqui com uma alergia ao camarão. O meu corpo aprendeu. Camarão, só de cheirar. Mas essa aprendizagem pode ser trabalhada. Ok? Se de facto, atenção, se quimicamente, organicamente, tudo estiver bem e for tudo apenas a nível psicossomático, eu posso deshipnotizar. Porque muitas vezes as alergias e as situações de origem psicossomática são uma espécie de hipnose. É um transe sintomático. E da mesma forma que a pessoa se hipnotizou, pode-se deshipnotizar. Ok? Mas outra coisa que tu disseste, na PNL, que é uma espécie de hipnose, na base da PNL, está o trabalho deste senhor. Quando o Bandler e o Grinder começaram a estruturar a PNL com base no trabalho de dois terapeutas. A terapia familiar, que era a Virginia Satir, e de uma coisa que se chamava Gestalt, do Fritz Perls. Escreveram um livro sobre o trabalho destes dois terapeutas fantásticos, que se chamou A Estrutura da Magia. E isso foi a semente da PNL. Isto, anos 70. 2 anos mais tarde, não sei se tanto, um terceiro senhor que trabalhava com o Bandler e o Grinder, que era o Gregory Bateson, disse-lhes, há um tipo no Phoenix, Arizona, é um psiquiatra, o resto tem um modelo fantástico de terapia.
o Bandler e o Grinder foram lá e tiveram a observá-lo, a modelar o comportamento dele. Escreveram um livro que chamaram o modelo Milton. E isso mudou a PNL. Okay? Portanto, na base da PNL está muito do trabalho deste senhor e está muito da hipnose. A grande diferença entre a PNL e a hipnose, pronto, mais naturalista do Erikson, é que muitas vezes, para não dizer sempre, na PNL raramente se recorre ao aprofundamento e ao relaxamento. Fecha os olhos e vem. Estás a ver? Tá. Não. Aqui, neste contexto, nós precisamos de investir no foco da atenção, no relaxamento, usando induções, usando aprofundamentos. Está bem? No caso da PNL, não. Estás a ver? Estás a ver? Pronto, é por aí. Mas atenção, não, PNL é muito de hipnose, só que não tem relaxamento. Então, mais alguma questão? Alguma dúvida? Desculpa, Ana, quis dizer? Não era tudo importante, porque já passou o contexto também. Tinha a ver com o facto de uma pessoa que procura alguma orientação, ajuda através da hipnose ou auto-hipnose, seja qualquer coisa assim, que tenha a ver com a hipnoterapia, tem que haver, penso eu, não é? Um grau de confiança muito grande, primeiro que tudo para que a pessoa se consiga atingir o transe profundo. Eu não sei, não é? Nem passei por isso, nem sou hipnoterapeuta, mas acho que, Mário, se eu sentisse que se calhar tenho esse problema, mas não tenho coragem, ou não tive coragem ou à vontade para chegar aqui e dizer preciso mesmo de resolver um problema que eu penso que possa estar associado à infância, sei lá, uma coisa assim. Chegava a resolver, se eu não te conhecesse, se eu também não tivesse não acreditasse minimamente, fosse cética de todo, pronto, chegasse aqui e dissesse, não, dizem que este senhor pode ajudar, que o Dr. Mário que eu é capaz de poder ajudar. Eu chegava aqui, imagina, se eu não tivesse não conseguisses criar um grau de empatia, de me colocar à vontade, primeiro, pode variar de pessoa para pessoa. Tu, ao fim da primeira meia hora, dizia, este ano estava a querer. Quer dizer, para mim tu eras um bicho do mato a querer mexer na minha cabeça, era só isso. Eu não conseguiria nunca. E penso que seria muito difícil para ti. Não sei, Mário, eu não estou a pôr em causa as coisas. Estás a perceber o que eu quero dizer? Mas esta observação é interessante. Porque deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que vai ao encontro do que tu estavas a perguntar. Isto é assim, às vezes, felizmente, como já ando nisto há algum tempo, há situações em que eu consigo ligar à pessoa, o processo flui bem, e às vezes em 2 sessões, 3 sessões, a pessoa alavanca situações de uma forma muito interessante. E depois o que é que aquela pessoa faz? Ela fica entusiasmada com aquilo e fica, algumas pessoas ficam minhas amigas, outras aparecem em workshops, outras aparecem aqui em palestras. Identifico-me com o método, isto correu bem. Mas, atenção, e algumas destas pessoas depois vão falando, com o primo, com o cunhado, com a tia, com o amigo. Mas eu, hoje em dia, tenho muito cuidado, porque eu não confio só na boa publicidade. Porque uma coisa é aquilo funcionar bem com a Dona Albertina. Outra coisa é o primo da Dona Albertina que veio cá porque ouviu que a Dona Albertina tinha tido uma boa experiência com o Mário Rui. Ok? Portanto, atenção, que o primo da Dona Albertina é um desafio diferente. E a relação que ele tem com a Dona Albertina também é uma variável importante. Estão a entender? Por isso, não se fiem só no boca a boca. Ele é bom para que as pessoas venham, procurem os nossos serviços, etc. Mas não se fiem na boa referência. É importante perceber a relação que existe entre quem prescreve, quem nos recomenda e quem vem até nós. Vão perceber? Porque vocês vão ter que lidar com essa variável também. E às vezes acontece uma coisa que é, quando nós temos esta boa relação terapêutica com alguém, que a coisa corre bem, às vezes é bom pedir, olha, se me quiser recomendar, se quiser recomendar os meus serviços, recomenda só daqui a 2 ou 3 meses.
Em relação ao tabaco, eu faço isto. Ok? Porquê? Para a pessoa não se expor, para a pessoa, lá está, não ficar sujeita a comentários, impressões e tal, e depois isso vai contaminar o processo dela. Ou seja, não sei se vai ao encontro daquilo que estavas a perguntar, mas Não se percebe. a pessoa que tem um bom resultado comigo é aquela pessoa. Se aquela vem indicada pela Dona Albertina, não vou ficar à sombra da bananeira. Vou observar aquele ser na sua especificidade. Porque, às vezes, a relação que eles os dois têm pode estar a contaminar a relação, a minha com a dele. Estás a perceber? Cada sujeito, cada ser tem a sua especificidade. Penso que depende muito do vosso trabalho, a empatia que é criada para a pessoa expor-se, para a pessoa expor muitas vezes coisas muito íntimas, não é? É preciso algum trabalho de... Deixa-me dar assim um exemplo que pode parecer assim um bocado louco, mas é assim. Eu trabalho com uma senhora mais jovem e como eu já tenho 46 anos, barba branca, posso ser observado como uma figura mais paternal. Se aquela senhora teve problemas com o pai, os problemas que ela tinha na relação com o pai, sem querer, transfere para a relação terapêutica. Se eu não estiver atento a isso, se eu não estiver a gerir essa variável e não conseguir descolar dessa transferência, dessa projeção, eu não vou conseguir. Ok? Estão a ver? Sim, e também às vezes é uma coisa natural. Quando nós encontramos uma pessoa e não existe empatia. A empatia tem que ser dos dois lados. Nós não podemos mexer, nós não vamos mexer. Mas quando vem alguém, vem à procura de ajuda. É como se fosse um médico, entre aspas, não é? Somos. E vocês, não sei se é... Pronto, mas essa pessoa está disposta a aceitar ajuda. Portanto, se vem cá, é porque está disposta a isso. Mas vem de pé atrás. Então é preciso, e depois é cético, não acredito em nada disto, mas é tal coisa que o Mário estava a falar um bocado, eu não acredito, mas agora vou lá experimentar, não há nada como ver e tal. Chega cá, mas está de pé atrás. Portanto, acho que para essa pessoa que vem pela primeira vez, não conheço lá nenhum, penso que eu vou contar-te agora aqui a minha vida, que agora era o que faltava, que agora me viesses para aqui a tirar aqui os meus segredos e não sei o quê. Portanto, quem vem muitas vezes pode vir assim, não é? E então eu acho que o vosso trabalho tem que ser para levar a pessoa até à necessidade de ter um transe profundo, embora todas as pessoas possam ser hipnotizáveis, é preciso um trabalho, com certeza, com algumas pessoas. Assim, a primeira sessão, às vezes acho que deve ser preciso um trabalho muito grande de empatia, de criar a pessoa à vontade. Era aquilo que há pouco estávamos a falar, a propósito de... Eu posso falar de uma coisa, depois desta conversa que tivemos aqui, o que eu posso partilhar é que eu não sei o que é o reiki. Não foi falado comigo o que é o reiki. Uma amiga minha disse-me, olha, aquilo faz muito bem, não sei o que, não sei o que mais. Eu lá fui experimentar. A terapeuta, ou como é que vocês chamam, não sei, sou uma analfabeta, mandou-me deitar numa cama e começou assim a passar as mãos, porque eu li quieta, claro. Eu não estava minimamente preparada, nem sequer sei hoje o que é o reiki. Nunca fiz por isso. É óbvio que eu tenho a sensação que não tive nenhuma sensação, porque Mas é mesmo isso, a nossa mente é muito poderosa. E aquilo que nós acreditamos Mas eu não muito... sabia para o que ia. Exatamente, mas não sabia para o que ia, mas com certeza que o Reiki tinha alguma Mas também ideia... não tinha expectativas. Não tinha. A minha amiga disse-me, Toda a gente. a minha amiga disse que se sentia muito bem, que fazia muito bem. Mas aí já estás a construir expectativas. Exato. Pronto, e eu pensei, vou Mas lá é natural. para me sentir melhor. Não te sintas mal com as expectativas. O ser humano é assim.
Claro, Ok. mas é assim, se me perguntar o que é o reiki, eu não sei. Sei que passaram assim as mãos. Mas em relação àquilo Mas que a Ana sentiu está a alguma dizer, modificação, ou sentiu, por exemplo, alguma melhora, de alguma forma, sentiu alguma coisa que mudou a partir desse momento? Pode não entender porquê, pode não saber o que é que fizeram, mas foi lá porque queria melhorar algo. E houve alguma coisinha em específico que tinha melhorado? Nada. Virou a opinião sobre o Não, reiki. não. Não, eu não tenho. Não, e principalmente da segunda pessoa a quem eu fui, que pronto, achei piada porque no fim ele disse-me assim, para ficar curada precisa de 8 sessões. Eu disse assim, não, vai plantar batatas. Pensei, não. Mas é uma questão de treino, sabe que, por exemplo, nós Não é que ele sabia que eu precisava de é sessões. E eu achei que ele estritamente comercial. Exato, Então, pronto, então- não faz sentido para si. Não vai dar para se esperar. Mas agora posso dar um exemplo. Quando vai, imagina, os homens que querem ganhar músculo, não vão ao ginásio uma vez, fazem aqueles marcos, não ganham músculos nenhum, não passa nada, volta aqui mais, acho que não aconteceu nada. Não, se calhar às vezes tem que se repetir. Eu falo isso, por exemplo, na meditação. Quando eu comecei a querer aprender a meditar também não sentia nada e muitas vezes até me gostava Relaxar. mas olha, relaxar. E isso como assim, isso, isto é assim. É verdade, pela repetição, vais lá. Fizeste-me lembrar o ministro da propaganda do Hitler que dizia ei lá. que a única diferença entre uma verdade e uma mentira é que a mentira tem que ser repetida mais vezes. Tem que ser assimilada. Só que aqui, atenção, se a Célia se desse ao trabalho de lá ir, é pá, se calhar à nona, ou à décima, ou à oitava, se calhar já lá estava. Mas atenção, há aqui um outro fator que é muito importante nós termos em conta. Okay? Que quanto mais relevante é a experiência para a pessoa, menos ela precisa de repetir. Okay? Eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em publicidade. Muitos anos. Nós precisávamos fazer lavagens ao cérebro. E, em linguagem de marketing, havia uma coisa que se chamava pressão. Pressão publicitária. E o que era a pressão publicitária? Era o número de vezes que um anúncio passava num spot, num intervalo, num break. Então o anunciante pensava assim, bem, a agência tinha que tomar uma decisão. Se o anúncio não prestava, captava pouca atenção, tinha que se repetir mais vezes. Se o anúncio é interessante, às vezes conseguia-se aumentar a notoriedade, com menos passagens, porque o anúncio era mais interessante. O que é que eu quero que tenha lembrado aqui? Olha, a propósito disso, há também um método muito interessante, que é o método da Louise Hay das afirmações. Se calhar algumas de vós conhecem. Também se defende que o método das autoafirmações da Louise Hay. É uma coisa sim. A Louise Hay defende, também faz algum sentido, que se eu me autoafirmar, se eu me autossugerir, eu sou luz, paz, amor e a abundância do universo fluem em todo o meu ser, se eu repetir aquilo muitas vezes, e a determinada altura eu sinto a energia do universo aqui a fluir. Mas porquê é que há pessoas que repetem aquela coisa e aquilo não funciona? Porque falta ali uma coisa. Falta adaptar aquilo um bocadinho mais à crença do sujeito. Tornar aquilo um bocadinho mais relevante. E a partir dali, aquela afirmação mais personalizada, mais relevante para o sujeito, ela precisa de menos. E a motivação também tem muito. Também, é verdade. É verdade. Quanto mais motivados... Mas falando aqui desta nossa experiência, é assim, eu acredito que todos nós que trabalhamos com esta ferramenta, é bom que nós coloquemos no nosso horizonte que é possível estabelecermos uma boa relação com o sujeito, conseguir apresentar isto de uma forma que lhe faça sentido e conseguir, desta forma, proporcionar uma fantástica experiência logo na primeira sessão, Sim, sem estar a impor. Não falar relativamente ao aqui, porque eu também não percebo. Mas não querendo fazer comparações, é só observar, é só observar aqui estas variáveis. Isso é que é interessante. Eu,
Imaginem este terapeuta que é assim, epá, ligação pouco ou nenhuma. E depois ainda deixa esta coisinha, esta cereja no topo do bolo, é assim, olha, epá, isto não funcionou, mas mais 7 sessões e estás lá. Ou 8. Não era nesse sentido que eu estava a falar. Não era nesse sentido que eu estava a falar. Para dizer o que eu lá com os pés, ainda por cima era meu cliente. Há que ter aqui um discurso. Há que ter aqui um Deixa discurso de ser cliente. Deixou. que securiza. Há que ter um discurso que securiza a pessoa. Ok? Que a põe completamente à vontade. Com alguma humildade. Eu sei, mas não era nesse sentido que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que, como eu percebo de Reiki, não sei se aquilo terá que fazer mais que uma vez, porque eu estava a fazer uma comparação com a meditação. Que nós, quando começámos a meditar, também não conseguimos entrar naquele estado de Mas muito depende. facilmente. Depende. Isto é Depende. sensibilidade do terapeuta. Depende. Estou mesmo a zero, não é? Quando. Ouça, há bocado estávamos aqui a falar desta situação com o Zé, porque há aqui um templo de meditação budista, na Rua da Meditação. Eu às vezes gosto de recomendar às pessoas, olha, para fazer meditação como trabalho de casa. Mas, isto é o mais importante, veja como é que se sente o professor, o facilitador. Agora, estar lá, obrigar-se e sentir, epá, é qualquer coisa que não funciona. É estar a fazer chover no molhado. A ligação, a relação, a empatia, o rapport, chamem-lhe o que quiserem, é importante. Okay? E se vocês estiverem nessa postura de aprender e melhorar, às vezes aparecem assim umas pessoas mais chatas. Dá-vos vontade de dizer, epá, não acreditas nesta coisa, vai-te embora, pá. Vai à tua vida, pá, há aqui mais gente a querer entrar. Ou então tem uma outra postura, que é assim, epá, esta criatura dá-me a aparecer à frente, é desafiante. Não percebo nada. Vou fazer o Vou meu que ter posso. que tentar explicar o que é, não é? Sim. Fica-se com a ansiedade de voltar e tentar ir mais além. Pois, aí, Se for forçado. aí É acho como a Célia diz, vamos nunca lá põe os pés. então é. Bem, mas Célia, Open mind. mais alguma pergunta, entretanto? Já estamos aqui a alongar a nossa conversa.